Muito boa noite, Redbangers. Rogério Lucena por aqui, novamente aí depois de um longo e tenebroso inverno. Quem me acompanha aqui no meu canal sabe que realmente eu não tenho uma periodicidade aí para estar colocando conteúdos aqui dentro do meu canal, né? Tá atualizando ele. Até porque isso aqui para mim não é nada mais, nada menos do que um hobby, né? Que eu tenho. Aquela coisa de fazer por prazer, mas como é por prazer eu tenho que estar afim de fazer. E tem época que eu não estou muito, que eu estou meio desvirtuado, estou fazendo outras coisas, tal, não estou me ligando muito nisso. E tem época que eu estou mais assíduo, daí eu coloco mais material aqui, enfim, né? Mas eu acho que já faz aí mais ou menos, acho que uns 3 meses, 4 meses do último vídeo. Eu nem parei para dar uma olhada quando foi o último. Eu me lembro que o último foi sobre os meus EPs preferidos, EPs e singles, né? Até algumas demo tapes também. E então acho que faz uns 3 meses, 4 meses mais ou menos. E como agora virou o ano, falei, pô, já estamos aí em 2026 e eu ainda não coloquei nada lá, né? E eu falei, cara, eu vou aproveitar esse momento aqui, que eu tô aqui bem de boa em casa, né? E falei, vou aproveitar para dar uma atualizada aqui no canal. Então é isso que eu vim fazer aqui, galera. Para quem já me conhece, né? Sabe como funciona aqui. Aqui é onde eu apresento discos da minha coleção. Eu sou um colecionador de material físico de heavy metal, né? Seja disco de vinil, seja CD ou fita cassete, enfim, qualquer tipo de material, mas desde que seja físico, né? Tenho esse prazer de ter o material físico na mão, o tato, o cheiro, né? É diferente, né? Então eu gosto. E esse canal é feito justamente para pessoas que têm essa mesma visão do que eu, né? E também para aquela galera, né? Porque aqui na verdade é assim, para quem não me conhece, para quem já é old school do meu canal, sabe qual é a minha ideologia, o que eu faço, como eu sigo, não tem problema nenhum. Mas se por acaso você está chegando agora, né? Então esse canal aqui é dedicado a isso, tá? E é dedicado ao heavy metal dos anos 80, porque é o que eu escuto, o que eu aprendi a escutar lá na época e é o que eu continuo escutando até hoje, né? Então, geralmente eu mostro aqui somente material dos anos 80, ou de bandas ou discos daquela época, ou mesmo bandas que não são da época, mas bandas atuais, mas que têm a sua ideologia voltada lá no heavy metal, né? Feito lá nos anos 80. Então, isso tanto musicalmente, como também visualmente falando, né? Então, isso é o grosso do meu conteúdo aqui é esse, né? Eu não trago material, esse não é um canal de, por exemplo, de resenhas de CD. Vamos resenhar aqui os CDs que saíram no mês agora, tá? Não é nada disso, tá? Então aqui a maioria das coisas que vocês vão ver é material bem antigo, lá dos anos 80 mesmo, né? E é feito para galera que, como eu, viveu aquela época, lá nos anos 80, e de repente aqui é um momento para ele reviver algumas bandas que de repente ele nem lembrava mais, né? Porque de repente o cara, porra, ele viveu a época, mas a vida leva para outros caminhos, enfim, ele se desligou da cena, né? Deixou de curtir, parou de ouvir, mas quando ele tem a oportunidade de ver alguma coisa assim, relembrar, né, do passado e tudo mais, então esse canal é feito para essa galera, assim como é feito também para aquela galera que está chegando agora, que está começando a ouvir rock e ouvir metal agora, né? E de repente quer conhecer as raízes, né, do heavy metal, onde que tudo começou, por que tudo está assim hoje, né? Tudo tem uma origem, tudo tem um começo, né? Então, quais foram aqueles heróis lá do passado que fizeram a cena, que fizeram o heavy metal acontecer, e para que ele esteja tão vivo até hoje, né? Então, esse canal aqui é para esses dois tipos de público, né? Os old school como eu, né? Que ou ainda está envolvido na cena, ou deixou de estar, mas, né? E de repente ele vê alguma coisa e fala, puta, eu lembro dessa banda, cara, há quanto tempo que eu não faço isso, que eu não escuto isso, né? E de repente ele vai lá e, porra, vai comprar um CDzinho, vai comprar um vinil novamente,
se acontecer isso porque ele viu aqui, cara, é fantástico, né? Ou, como eu disse, pra galerinha nova também, que vai ouvir aqui, de repente vou falar de um álbum de uma banda que o cara vai se interessar, ele vai atrás, vai lá no Spotify, né, no YouTube, no Spotify para ouvir, depois vai lá atrás do CD, do vinil para comprar. Então a ideia é essa, né? É resgatar toda aquela cena lá do heavy metal dos anos 80 e trazer para você aí, headbanger, né? E assim como eu, que ainda tem a chama do metal acesa e tem prazer de falar sobre esse estilo de música, né? Beleza, galera? Então é isso. E hoje eu vou dar continuidade, né? O último vídeo que eu fiz, uns 3, 4 meses atrás, se eu não me engano, eu estava mostrando os meus EPs e singles e, eventualmente, algumas demo tapes preferidas de todos os tempos. Então, eu fiz uma primeira parte, foi no último vídeo que eu fiz, e hoje, então, eu vou dar início na segunda parte desse tema aí de meus EPs, singles e demo tapes preferidas, beleza? Então, vamos lá. Para a gente começar, então, a primeira, deixa eu abrir aqui, deixa eu tirar do saquinho que fica melhor para ver, é uma banda americana. Essa banda chama-se Impaler, é uma banda norte-americana, é uma banda de Minnesota, nos Estados Unidos. Esse aqui é um EPzinho, chama Rise of the Mutants, foi lançado em 1985. Esse EP aqui tem uma história para mim dentro do heavy metal, todo o material, por isso que é legal você colecionar, né, material físico, porque quando você adquire alguma coisa, aquilo fica na tua memória, né? Você se lembra quando você conseguiu, onde você estava quando você conseguiu aquele disco, com quem você estava. É meio que um resgate assim do tempo, né? Te remota novamente para aquele período da sua vida. Então, isso somente o material físico que pode trazer. Você ouvir no Spotify, no YouTube, você não vai conseguir ter essa memória afetiva, né, essa coisa, puta, eu lembro que eu escutei onde eu estava, dificilmente isso vai ocorrer. Mas voltando a falar aqui do Impaler, esse álbum aqui tem uma história para mim. Eu conheci, esse disco aqui é de 1985, como eu disse, né, e eu conheci essa banda, deixa eu pôr aqui a fotinho de trás também, eu conheci essa banda em 1986. Na época a gente fazia trocas de correspondência, né, trocas de fita por correspondência, era por carta. Lembre-se que na época, a gente nem sonhava com essa parada de internet, né? E passava pela cabeça que algo assim pudesse surgir um dia. Então, a gente fazia as chamadas tape trades, né? Que eram as trocas de fitas. E eu lembro que eu conheci um cara, o cara era um headbanger, se eu não me engano, ele era de Americana, aqui no interior de São Paulo, ou de São Carlos, mas eu acho que ele era de Americana. O nome dele era Marcos, isso eu me lembro. Aliás, se um dia, Marcos, você estiver vendo isso, eu na época, o meu pseudônimo era Rogério Possessed Metal. Então a gente trocou material, a gente trocou fita na época. Se você ver um dia, né, esse vídeo e se recordar, entre em contato comigo, eu ficaria muito feliz em falar com você novamente, cara. Mas aí o que acontece? A gente começou a trocar correspondência e esse cara, o Marcos, ele tinha muito material importado, né? Em fita cassete, gravações. Ele tinha um contato estreito com a galera da Rock Brigade, na época, a Rock Brigade lá nos anos 80, quando ainda era um fanzine, né? Não era nem revista, era um fanzine. E então ele gravava muita fita na Rock Brigade. E eram materiais importados. No Brasil não saía porra nenhuma, né? A não ser aí alguns álbuns do AC/DC, ou do Black Sabbath, ou do Twisted Sister, do Iron Maiden, eventualmente. Mas esse material mais underground, essas bandas mais underground, cara, era impossível, né? Não saía no Brasil. Então, você tinha que ter a fita cassete, alguém tinha que ter a fita cassete e gravar para você. E ele pegava muito material com o pessoal da Rock Brigade. A Rock Brigade que tinha correspondência no exterior, né, como um fanzine, e recebia muito material lá de fora. E aí ele mandou uma lista, a gente começou a trocar carta, correspondência, a gente acabou estreitou uma amizade ali, né, e ele falou, manda umas fitas para mim aqui que eu vou gravar para você.
o que eu tenho aqui, eu passo para você. Eu lembro que eu mandei para ele umas 6 ou 7 fitas, coloquei numa caixa de sapato, assim, e mandei para ele. E depois de uns 3 meses, ele me mandou de volta. Né? E tinha isso ainda, né? A gente tinha que contar que o cara do outro lado lá fosse honesto também e fosse te devolver o gravado, né? E ele me mandou, e dentro daquelas fitas que ele me mandou, que tinha o Manowar, o Ride the Lightning do Metallica, o do Manowar era o Hate to English, o Ride the Lightning do Metallica, eu me lembro muito bem, e outras bandas veio esse Impaler aqui também. Eu falei, caralho, né? E quando eu escutei, me pegou de cara, assim, né? Adorei o som da banda, era um som... O Impaler é uma banda que na época ficou mais conhecida pela parte, digamos, teatral deles, assim, no show. Era uma banda que era meio que considerada um horror rock, digamos assim, apesar do som ser um heavy speed metal, tá? Mas era chamado de horror rock por causa do contexto visual. Então os caras apelavam muito visualmente no palco, nos shows, né? Então tinha aquela influência de Alice Cooper, de Kiss, né, na indumentária e tal, visualmente falando. Mas a música da banda também é muito legal, cara. Então, rapidamente, quando eu recebi a fitinha lá do Marcos, eu comecei a ouvir direto, assim, e esse álbum foi um dos que, porra, daquele monte de fitas que ele me mandou, né? Foi um das que eu mais ouvi, assim, sem dúvida nenhuma, foi Impaler. Chega aqui mais perto para vocês darem uma olhadinha aqui, né? E a banda tem o som deles, como eu falei, é um heavy speed metal, mas é bem sujo. Eu diria que é um punk rock, assim, tá? Tem a sujeira do punk com alguma técnica ali do heavy metal. A verdade, eu falei punk rock, não, é punk metal, tá? Tem esses dois lados, antes de se chamar crossover, né? Que passou a ter essa denominação do hardcore com thrash metal, né? Depois de meados dos anos 80, antes dos anos 80 ainda não tinha, antes da metade dos anos 80, de 85, não tinha essa denominação. Mas o som deles a gente pode considerar que era um punk metal, né? Uma sujeira do punk com a técnica do heavy metal. Então, você consegue ter uma ideia aí do que você vai ouvir aqui, né? O som das guitarras eu acho que é o diferencial aqui, apesar da tosqueira, né, que a banda executa, mas é muito legal, é muito bem feito, e o vocalista também se sobressai aqui no todo. Esse CDzinho aqui, ele não contém só o Rise of the Mutants, ele tem alguns bônus aqui, inclusive um full length da banda, né, que saiu junto, né, mas eu comprei esse CD principalmente pelo Rise of the Mutants, que é esse EP aqui, que para mim é imbatível, é um dos melhores EPs aí lançados em todos os tempos, sem dúvida nenhuma, tá? Um EPzinho de curta duração, ele tem aí cerca de 10 minutos, talvez até menos do que isso, né? E, como eu disse, uma produção bem suja, bem tosca, bem anos 80, assim. Então, quem conhece as produções ali dos anos 80 sabe como algumas produções saíam, né? E esse álbum não foge à regra. Então, esse aqui é o meu primeiro que eu queria mostrar para vocês aí da minha coleção, e mais um aí dos meus EPs favoritos. Então, fica aí a dica para quem não conhece também, está escutando aí o Impaler, o EPzinho Rise of the Mutants, 1985. Foda pra caralho. Segunda banda aí que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá, essa aqui é uma fitinha cassete. Essa banda também é americana. Essa banda aqui chama-se Black Test, é uma banda da Filadélfia. E esse EPzinho aqui também foi lançado em 1985. Cara, isso aqui eu vou contar uma coisa para vocês. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Material aqui, a fotinha visual dos caras, tá? O som dos caras se eu falei que o Impaler também é um punk metal, isso aqui também, tá? Mas esse aqui já seria um hardcore metal, né? É o que a gente poderia... Isso aqui é o que já começou a se definir como crossover, mas isso aqui é uma sujeira brutal, cara. A produção desse álbum é muito tosca. Se do Impaler era tosca, o do Black Task é 2 vezes mais tosca, né? É a produção muito suja, um álbum
que se fosse ser produzido nos padrões de hoje seria inaceitável, né, a qualidade do que foi feito, mas na época era o que muitas vezes as bandas conseguiam fazer, né, e o Black Task é uma daquelas bandas que me pegou de jeito na época. Esse aqui é um EPzinho também, tá, lógico, né, eu tô falando só de EPs aqui, de singles e demo tapes, né, e também lançado em 1985, tá, esse aqui também é um EPzinho curto, com menos aí de 10 minutos, acho que é menos de 10 minutos de duração. E uma curiosidade sobre o nome da banda, Black Task, né? O Task aqui, o segundo nome da banda, é a inicial do nome de cada um dos componentes da banda, tá? Eu não lembro certo o nome dos caras, mas vamos dizer que o T fosse Tommy, o A fosse Anthony. Então, cada integrante aí colocou uma inicial aqui para formar a palavra Task. Então, Black Task. Por aqui a fotinho dos caras para vocês verem. É um thrash metal violentíssimo, né? Como eu disse aí, com influências hardcore, músicas bem curtas, uma porrada na orelha mesmo, né? Abre com uma música que se chama Sex and Destruction. Aliás, a temática das músicas, das letras, é sobre violência e sexo, né? Fugindo um pouco ali do ocultismo, né? Que era muito feito ali na época. Inclusive, cara, eu vou te falar, esse aqui talvez seja um dos materiais mais difíceis de se encontrar, tanto em CD, eu acho que em CD nunca saiu, tá, para ter uma ideia. O vinil eu nunca vi para vender, em todos esses anos, tá? Eu sei que existe, eu já vi no Discogs que tem, mas eu nunca vi aqui no Brasil. Se alguém tiver que tá vendo isso aqui, pô, se manifeste aí, fala para mim, mostra para mim, que eu vou falar, caralho, meu, você é foda pra caralho, cara, porque eu nunca vi para achar, eu nunca achar para comprar, nunca. Essa fita aqui, essa fita cassete, ela não é original, tá? Isso aqui foi um amigo meu que fez. Aqui, deixa eu mostrar a fitinha para vocês, tá? É um amigo meu que faz, né? Ele personaliza. Então eu gravei a fita no meu som e mandei para ele fazer a capa para mim. Tanto a capa quanto esse adesivo aqui que vai na fita. Quem viu meus vídeos aí falando de fita cassete, eu deixo o contato dele lá, né? Para quem quiser entrar em contato com ele para fazer personalizado aí as capinhas, suas capinhas de heavy metal, né? E se preferir, pode me chamar aqui de novo que eu passo o contato dele novamente, tá? Então, esse aqui é um material, digamos, pirata, feito por mim. Né? Não é o material original da banda, mas eu gravei a fita no Spotify, né? Gravei no meu aparelho de som aqui, no Spotify, e mandei esse meu camarada fazer para mim a capinha. Então, e outra coisa, eu tô atrás da camiseta dessa banda e não consigo. Inclusive, por falar em camiseta, o Adelphi, que é dono aí da loja virtual The Underside, né? T-shirts, né? Camisetas. Inclusive ele que fez essa camiseta aqui do Metal Lucifer que eu tô usando. Aí, Adelphi, cara, você é o cara, gente boa pra caralho. Eu até falei pro Adelphi, Adelphi, faz uma tela aí, cara, com a camiseta do Black Test, com o logo da banda e a foto dos caras e tal, né? Porque se você fizer, eu vou ser o primeiro a comprar, cara. Porque nem camiseta da banda eu consigo achar. Ninguém faz, cara. Essa banda é muito underground, tá lá enterrada nos subterrâneos mesmo, assim, do heavy metal. Não é qualquer um realmente que conhece, né? O Black Task, tá? Então, Adelphi, se você fizer, irmão, vou te agradecer pra caralho, viu? Mas é isso, galera. Então aqui fica a minha segunda dica aí de EP, essa banda da Filadélfia aqui, Black Task, EPzinho de 1985. Fica a dica aí, mas ó, não é para ouvidos sensíveis, tá? Se você vai naquela praia do metal melódico, aquela coisa, desencana, cara. Isso aqui é soco na orelha, é soco na cara, velho. É dois pés no peito, tá? É voadora mesmo e é metal fudido, beleza? Então tá aí. Segunda dica, então, aqui: Black Task, Sex and Destruction. Fuck off. É assim que eles cantam na primeira música. Então vamos aí para a terceira. Meu terceiro EPzinho aí que eu quero mostrar para vocês.
Novamente uma banda americana, né? Novamente aí uma banda de thrash metal. Deixa eu tirar do plástico aqui o vinil. Desta feita eu tô falando do Nuclear Assault, uma das bandas de thrash metal mais fodas de todos os tempos e uma das bandas de thrash metal minhas preferidas de todos os tempos também. Esse EPzinho aqui, lançado em 1986, essa aqui é uma versão nacional do álbum, né? E esse álbum aqui, o nome dele, Brain Death, né? O cérebro da morte, o cérebro morto, alguma coisa assim, né? Ele foi lançado em 86, em agosto de 86, 2 meses antes do full length, de ser lançado o full length da banda, o maravilhoso Game Over, né? Que foi lançado em outubro. Esse EPzinho foi lançado em agosto de 86 e foi meio que, assim, o Nuclear Assault na época, nos Estados Unidos, mesmo sem ter lançado um álbum, a banda já era meio conhecida na cena. Então a galera já tinha aquela coisa, pô, Nuclear Assault e tal, já tinha aquele burburinho, né? A molecada ali que curtia metal, já o nome da banda já estava na boca aí dos Headbangers, né? Então eles lançaram esse EPzinho aqui com 3 sons, as músicas Brain Death, Final Flight e Demolition. A música faixa Brain Death, ela se encontra no álbum Game Over, né? E as 2 outras são inéditas. Então eles lançaram para que a galera tivesse uma ideia de como seria o primeiro álbum, como seria o debut da banda, né? O Game Over, que foi lançado, como eu disse, aqui em outubro. E quando saiu esse álbum aqui, cara, eu endoidei, assim, eu falei, cara, que banda foda, cara. Era uma banda, inclusive o Nuclear Assault, para quem não sabe, né, que eu acho difícil, mas o baixista do Nuclear Assault, o Danny Lilker, ele foi baixista, o primeiro baixista do Anthrax, né, inclusive chegou a gravar o primeiro álbum do Anthrax, o Fistful of Metal, né, e depois ele foi chutado da banda, tal, aí a história segue uma outra história, e ele junto com o John Connelly, que é o vocalista aqui, né, eles acabaram fundando aí o Nuclear Assault. O nome da banda Nuclear Assault tem a ver com a Guerra Fria, né, na época dos anos 80, né, a Guerra Fria, que foi uma guerra não declarada aí entre os Estados Unidos e a União Soviética, né, e então tinha todo aquele terror de uma guerra nuclear. Então nos anos 80 o mundo passou por esse período, por isso que tantas bandas de metal e bandas punks e hardcore também batiam muito nessa tecla da guerra nuclear, do apocalipse nuclear, enfim, era uma temática muito comum justamente por estar em voga essa coisa das 2 maiores potências do mundo na época, a União Soviética de um lado e os Estados Unidos do outro, e tinha aquela coisa que se apertar um botãozinho ali, qualquer um dos dois, a extinção da humanidade era dada como certa, né, devido ali às bombas atômicas e tudo mais que esses países produziam, né, e viviam se ameaçando ali, meio que na surdina, mas ocorria isso muito na época, né. Então, esse aqui, quando saiu esse álbum aqui, eu escutei primeiro o debut, o Game Over, né, e depois de um tempo eu peguei esse aqui para ouvir. E quando eu ouvi, assim, se você... Ele é praticamente uma continuação do Game Over, tá? Os outros álbuns nucleares já vieram um pouco diferente, ótimos também no seu contexto geral, são álbuns maravilhosos, porém esse Brain Death com o Game Over, eles vieram, parece que um é uma sequência do outro. Tanto que as músicas que constam nesse EP, se aparecessem ali no Game Over, não faria... não teria diferença, né? Seria meio que uma continuação realmente, né? Inclusive, acho que uma das músicas mais fodidas do Nuclear Assault, aliás, as 2 mais fodidas da história da banda tá aqui, que é Final Fight e Demolition, 2 músicas realmente assim de, porra, caralho, de sair bangueando mesmo, e mostrando com a força do thrash metal lá dos anos 80, como era diferente e como era foda. Então, esse aqui mais um EPzinho aí da série dos meus preferidos, e quem não conhece esse EP aqui, faça um favor a si mesmo, né, e pegue e escute isso aqui. Esse aqui é uma versão nacional do álbum, tá,
saiu aqui no Brasil em 87. O álbum originalmente foi lançado nos Estados Unidos em 1986, mas aqui no Brasil ele saiu em 1987. E eu gosto tanto desse álbum que, além do vinil, eu também tenho o CDzinho dele. Então tá aqui, ó, o Brain Death, né? Grande parte do meu material, somente quando eu gosto muito, eu tenho nos dois formatos, né? Tanto em CD quanto em vinil. Então tá aqui a minha cópia, né? Do CDzinho do Brain Death do Nuclear Assault. Beleza, galera? Então mais uma dica aí. Fica aí para quem não conhece, cara, faça o favor, pegue esse álbum aqui e deixa colar na tua mente, porque é muito foda, cara. Um dos melhores EPs de todos os tempos, sem dúvida nenhuma. Beleza? Vamos dar sequência então por aqui. Vamos aí para mais uma banda norte-americana. Olha aí, cara, hoje aqui os Estados Unidos prevalecendo, né? E também mais uma banda aí de speed thrash. Essa aqui, uma banda de speed thrash metal, uma das minhas bandas do coração, uma das bandas que eu mais gosto, que eu mais ouvi na minha vida, e mais uma daquelas bandas que eu peguei a fita cassete com um cara lá de Americana, ou de São Carlos, né, que eu falei para vocês, o Marcos, e naquelas 6 ou 7 fitas que eu mandei para ele gravou para mim. Uma das bandas que veio, que foi também uma das que eu mais ouvi na minha vida, é essa banda aqui, o Xeno White, banda norte-americana, uma banda de Chicago. Esse álbum aqui, esse EPzinho, lançado em 1984, se tornou de cara para mim, assim, uma das minhas bandas preferidas de todos os tempos. Eu acho esse álbum aqui simplesmente maravilhoso. Para mim, esse aqui é top 10 também, assim, de heavy metal, de thrash metal, de speed metal, de todos os tempos, assim. Eu acho esse álbum absolutamente irretocável. Esse EPzinho, então, aqui lançado, como eu falei, em 1984, ele traz na formação da banda 2 curiosidades. A primeira é a vocalista Nicole Lee, que era uma mina na época, né? Não era muito comum lá em meados dos anos 80, aqui até um pouquinho antes de meados dos anos 80, então esse álbum é de 84, né? Ter alguma mulher à frente de uma banda. E existia a Doro Pesch, né, do Warlock já na época, né? Também a Linda Thompson do Sacrilege, né? Mas não era uma coisa muito comum. E a Nicole Lee, assim como a Linda Thompson do Whiplash que eu citei aqui, a gente percebe na voz dela, quando você escuta esse álbum, que ela era muito jovem quando gravou esse disco aqui. E de cara, esse álbum aqui me pegou de jeito na época. Eu falei, caralho, isso é muito fodido. Disco, músicas extremamente rápidas, né? Com bases de guitarra chapantes, assim, aquelas palhetadas secas, bem típica do speed metal e do thrash metal oitentista, né? Que fez escola, aí muita gente faz isso até hoje, porque o bagulho é realmente foda. Mas eu falei que 2 coisas tinham na formação da banda. A primeira, então, era a Nicole Lee, né, esse lance dela. E o segundo é que o guitarrista era um cara de cor, que também não era algo comum no metal. Existiam algumas bandas, eu me lembro aqui, eu não vou me lembrar aqui o nome. Eu tô com o nome aqui na cabeça, mas não vai vir. Vamos ver se eu falando aqui me vem o nome. Mas não era muito comum ter pessoas de cor em bandas, principalmente de metal, né? E outros estilos sim, né? Na música pop norte-americana, ou mesmo rap, né? Ou outros estilos aí, blues, né? Era muito comum. Mas no heavy metal, no rock and roll normal era comum também. Teve Jerry, não era o Jerry Lee Lewis, né? Era o que tocava piano também, já me esqueci o nome aqui também, mas era mais comum as pessoas de cor, mas no heavy metal não. Então essa banda veio aí com 2 diferenciais, né? Já para quebrar tudo esses dogmas, né? De prevalecer pessoas somente de cor branca no metal, e mostrava que o metal nunca teve preconceito, e não tem mesmo, né? O importante é a música, é isso que importa pra gente, né? A cor da pele, se é preto, se é amarelo, se é branco, se é vermelho, cara, isso pouco importa, não é isso que faz o caráter de uma pessoa,
né? Mas falando aqui da banda, esse aqui, um dos melhores EPs, um dos melhores álbuns lançados em todos os tempos, e é um disco que eu ainda preciso ter em vinil, eu não tenho. Eu tenho ele em CD e tenho uma cópia também em fita cassete. A fita cassete, do mesmo jeito do Black Test que eu mostrei, eu gravei o amigo meu que fez a capinha, deixa eu mostrar aqui para vocês, mostrar aqui, eu gravei os três álbuns da banda, né, são 3 EPs que a banda lançou durante toda a sua carreira. O meu preferido é esse aqui, né, sem dúvida nenhuma, o All Hail 2D, de 1984, mas tem outros 2 álbuns aqui lançados. Aqui a fotinho da banda aqui embaixo, vocês vão ver a Nicole Lee aí, né, e o guitarrista, como eu esqueci o nome dele. Outro dia eu estava trocando ideia com ele pelo Facebook, a gente estava trocando ideia, eu estava falando o quanto fã eu sou da banda, né, e como que eu conheci, essa mesma história da troca de fitas eu contei para ele, né, que eu conheci a banda através de troca de fitas, e ele riu, ele falou que lá nos Estados Unidos na época era a mesma coisa, né, e que o nome da banda se espalhou justamente pelos chamados de trade tapes, né, a trocas de fitas cassete. Então, aqui também a minha versão em fita cassete do Zino White. Muita gente considerava esse EPzinho na época como um full length, um LP mesmo, tá? Porque o EP traz 7 músicas, né? Então, pela quantidade de músicas, as pessoas até consideravam que era um álbum normal, um full length, né? E não um EP, como é dito por aí. Mas pela duração do álbum também, que é bastante curta, né? As músicas são muito rápidas, não só na velocidade que são tocadas, mas o tempo de duração do álbum é bastante curto, então realmente é considerado um EP, apesar de que algumas pessoas na época falarem de full length, mas ele é um EP mesmo, né? Inclusive na discografia da banda consta como um EP. E a Nicole Lee, abrindo aqui como uma curiosidade dela, né? A banda, o Zino White, encerrou suas atividades, se eu não me engano, em 1988, final de 88, e a Nicole Lee, antes do Zino White, ela tinha uma banda, ela já tinha uma banda lá nos Estados Unidos, que era deixa eu me recordar aqui o nome da banda dela, meu Deus do céu, hoje eu tô difícil, hein, cara, o Sentinel Beast, era o Sentinel Beast, lembrei. Então ela tinha essa banda Sentinel Beast, né? E quando ela sai do Sentinel, vai pro Zino White, grava esse EP, grava mais 2 outros EPs na sequência, né? E depois a banda encerra as atividades ali em 1988 e ela retorna ao Sentinel Beast, né? Onde ela lança o EP, o full length Deaths of Death, que inclusive eu tenho aqui também em CD. Vou deixar aqui o nome da banda direitinho, né, para que caso vocês queiram conhecer o trabalho da Nicole Lee também no Sentinel Beast, né, e vou deixar a fotinho do álbum também para que vocês possam procurar aí para ouvir. Eu, particularmente, o Sentinel Beast é uma banda mais de thrash metal mesmo, voltada para o thrash mesmo, mas eu prefiro ainda ela no Zino White. Eu acho que a voz dela é mais típica para o Zino White do que para o Sentinel Beast, mas é uma opinião minha, tá? Como eu disse, as 2 bandas são acima da média, assim, são ótimas. E a Nicole Lee é uma verdadeira headbanger, assim, né? Apesar de ser mulher, ela enfrentou todo o preconceito da época e tudo mais para se manter à frente, não só de uma banda de rock, né? Mas uma banda de metal. E só isso aí já deve, putz, cara, todos os louros para ela, né? Então tá aqui mais uma dica minha, para quem não conhece, fica aí mais uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos, Zino White, álbum All Hail 2D, de 1984. Dando continuidade então, a quinta banda que eu trouxe aqui dos meus EPs preferidos para vocês verem. Dessa vez não é dos Estados Unidos, mas é do país vizinho ali. Dessa feita aqui do Canadá, a minha banda preferida canadense, a minha banda de speed metal preferida de todos os tempos. Estou falando aqui do fudido Exciter, né? Banda de speed metal ali do Canadá.
E esse EPzinho aqui, o Feel the Knife, tá aqui, Feel the Knife, lançado em 1985, para mim já configurou de cara como um dos melhores EPs lançados em todos os tempos, né? Para mim esse álbum aqui é impecável. Ele traz na sua concepção uma música inédita, que é a música que dá nome ao EP, né, Feel the Knife, e 2 faixas ao vivo, que veio do EP anterior, né, do full length do disco anterior da banda, que era o Violence and Force. Então, traz 2 sons desse álbum, do Violence and Force, que é a própria música Violence and Force e Pound in Metal, as 2 músicas do Violence and Force, porém, aqui essas 2 músicas em versões ao vivo, live, que é simplesmente matador, assim, maravilhoso. Esse álbum aqui, ele saiu 6 meses depois do lançamento do 3º álbum da banda, o Long Live the Loud. Long Live the Loud, que saiu também em 1985 e configurou para mim o melhor álbum do Exciter em todos os tempos, né? E esse EPzinho saiu 6 meses depois. E até uma curiosidade, porque geralmente as bandas lançam um EP antes do full length, né, para que a galera possa ali ter uma noção do que vai escutar no full length. É tipo para acalmar os fãs, né? Então a galera fica pedindo, pô, não vai sair um disco novo, pô, aquela parada toda, e de repente eles lançam um EPzinho para que a galera possa ter uma ideia do que vai vir no próximo álbum, né? Só que o Exciter fez o contrário, aqui eles lançaram o Long Live the Loud, né, em 1985, e alguns meses depois eles lançam o Feel the Knife, que é esse EPzinho aqui, né? Uma coisa que eu gosto de comentar sobre esse EP, eu gosto tanto dessa música aqui, Feel the Knife, né, que eu fico imaginando como que seria, porque como eu disse, o Long Live the Loud é o meu álbum preferido do Exciter, né? Eu fico imaginando como seria o Long Live the Loud com essa música Feel the Knife nesse álbum, né, no Long Live the Loud. Se o Long Live the Loud já é o que é, maravilhoso do jeito que é, sem essa música, com essa música ele seria, puta, pra mim, mais maravilhoso ainda do que já é. É o mesmo pensamento que eu tenho a respeito do Hell 8 do Slayer, por exemplo, né? Eu sempre fico me indagando o que seria do Hell 8 se a música Chemical Warfare, né, não tivesse sido lançada no EPzinho, o Haunted Chapel, né, do Slayer lá em 84. Então, se eles não tivessem colocado essa faixa Chemical Warfare no EP, mas sim no Hell 8, que foi lançado um ano depois, o Hell 8, que para mim é o meu preferido do Slayer, seria, puta merda, assim, 10 vezes mais fodido do que já é, né? Então, às vezes o EP ele vem com uma música ali que ganha e que torna-se clássica, né? Aconteceu isso com o Slayer, com o Chemical Warfare, né? Aconteceu isso também com o Exciter aqui, com o seu Feel the Knife. Então, Exciter, banda de Ottawa, no Canadá. Eu tive o prazer de ver o show dessa banda aqui no Brasil, na cidade de Limeira, uma cidade aqui no interior de São Paulo. E eu assisti o show, assim, foi até com o camarada de Cerquilho, Laércio. E eu fiquei quase na grade do show, assim, vi os caras, 1,5 metro de mim, foi um sonho, o Exciter com a formação original, né, com o Dan Biller na bateria e vocal, o John Rhys na guitarra e o Alan Johnson no baixo. O John Rhys, o guitarrista, inclusive, que saiu da banda na época, em 85, logo depois do lançamento desse EPzinho aqui. Ele acabou tretando lá com o Dan Biller, né? Foi uma briga feia aí. Eu lembro dos comentários na época aí que os caras quase que saíram na mão mesmo, ou acho que até teve aí troca de agressão física e tal. A banda se separou por muitos anos, né? E depois voltaram. Assim, a banda se separou, mas continuou na ativa, né? Depois o próprio Dan Biller saiu, o John Rhys voltou com o Alan Johnson e um outro vocalista, lançaram alguns materiais, aí o Dan Biller lançou uma banda com o nome dele, que lembrava muito o Exciter, nem podia ser diferente, né? Até que depois de anos, aí, acho que mais de 20 anos depois, os caras fizeram as pazes, retornaram com a formação original e fizeram mais de uma turnê aqui no Brasil. Eu vi na terceira, que a primeira vez que
que o Exciter aportou no Brasil foi em 1986, em dezembro de 86, naquele show histórico junto com o Venom aqui no Brasil, né? A primeira vez aí que duas bandas realmente undergrounds vieram nos visitar, né? Em dezembro de 86, essa turnê junta de Venom e Exciter, que passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília. Eu acho que Porto Alegre foi cancelado, mas nesses outros lugares eu creio que só Brasília que não tenho certeza, mas Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro eu tenho certeza que o show rolou normalmente, né? E inclusive aqui em São Paulo quem abriu foi o Vulcano, na época no Rio de Janeiro o Dorsal Atlântica, e em Belo Horizonte o Sepultura, na época que estava com o Morbid Visions ainda, né, que abriu o show. E a galera, todo mundo que estava presente nesse show, relata que o Exciter realmente roubou a cena, né? A banda principal era o Venom, mas o Venom veio descaracterizado, na época o Mantas, que era o guitarrista do Venom, não veio, aí os caras colocaram dois guitarristas ali no lugar do Mantas, mas eram guitarristas que não tinham nada a ver, nem visualmente, nem nada com o black metal tosco e sujo que o Venom fazia, né? Foi meio que uma decepção que os caras, na época, a gente, pelo visual deles, a gente podia chamar, que era muito comum chamar de poser, né? Então foi uma decepção para muita gente, mas já o Exciter não. Naquela época, em 86, apesar do Exciter não estar com a sua formação original, o John Ricci estava fora da banda, tinha um outro guitarrista, e esse outro guitarrista não tinha a mesma pegada, ele tinha uma pegada mais melódica, assim, do que o John Ricci, né? Mas ainda assim, o Exciter roubou a cena e foi a melhor banda em todos os shows, né? Então, essa memória, todos que estiveram naquele concerto, tem. E eu fui ver o Exciter na terceira vez que eles estiveram no Brasil, foi em 2017, com a formação original, com o John Ricci já tendo voltado para a banda, e eles tocaram aqui no interior de São Paulo, e eu fui, inclusive, eu peguei até a baqueta, né, na música, inclusive, uma música que está aqui nesse álbum, né, que é a faixa Power de Metal. O Dan Biller, no meio lá da música, ele joga a baqueta e eu pego ela, guardo, e depois do show eu fui no camarim para tirar foto com a banda e tal, e eu tava com a baqueta. A hora que ele viu assim, ele falou, apontou para mim, como disse, foi você que pegou, né? E foi um momento muito marcante. Eu tenho essa baqueta guardada aqui comigo até hoje, né, de recordação aí do grande Dan Biller, que é esse senhor aqui, um dos maiores bateristas e vocalistas da história do heavy metal, para mim, na minha opinião, né, de todos os tempos. Esse álbum aqui, então, é um álbum importado, ele nunca saiu no Brasil em vinil, né? Em CD, sim. Em CD, esse álbum aqui, esse EP, saiu junto com Long Live the Loud, né? Mas em vinil nunca foi lançado. Esse aqui é uma cópia inglesa que eu tenho desse álbum, ele é de época, é o que nós chamamos de first press, né? Primeira prensagem, e para mim é um dos itens que eu tenho mais apreço aqui na minha coleção. Então tá aqui mais um EPzinho que eu queria indicar para vocês, para quem não conhece aí, Exciter, Feel the Knife, foda pra caralho, vai atrás, escuta isso aqui, cara. Então vamos lá pro último EPzinho que eu separei aqui pra gente ver agora, desta feita aqui uma outra banda alemã, e uma outra banda que vem da mesma safra aí do Sodom, né? Aliás, do trio, né? Que aquele trio passou-se a chamar aí as três maiores forças do thrash metal alemão, que é o Creator, o Sodom e o Destruction. Então, a gente vai falar agora aqui do Destruction. Deixa eu tirar aqui do plástico o meu vinil. E é esse EPzinho aqui, galera, o Sentence of Death, lançado exatamente no dia 10 de novembro de 1984. Esse aqui, de cara, configurou para mim um dos maiores EPs de todos os tempos. Isso aqui é formador de caráter, né? É um item mais do que obrigatório. Isso aqui, qualquer um que se diga headbanger precisa ter esse álbum. Aliás, todos esses aqui que eu mostrei são itens obrigatórios. E esse aqui do Destruction não fica atrás, né? Álbum mágico, extremamente
puta, cara, isso aqui é um marco na história do metal, do heavy metal, do thrash metal, do que você considerar aí de heavy metal. Esse álbum aqui é um verdadeiro marco na história, né? E essa capa aqui, então, é uma capa icônica, né? É uma das capas mais fodas, mais legais de todos os tempos aí, mostra bem a época, o que que era, né? Como o metal era diferente, como era legal, como era cativante, por isso que eu gosto tanto do heavy metal dos anos 80, não só musicalmente, mas também por causa da parte de visual das bandas, né? É muito diferente do que é hoje em dia, não dá nem pra gente comparar. Visual é importante, eu creio que sim, né? No metal eu acho que é assim, ainda é, né? E eu prezo muito isso, eu acho muito legal as bandas que tocam com o seu visual aí calcado nos anos 80. Então, tá aqui o meu EPzinho, é o EPzinho de estreia do Destruction, como eu disse, lançado aí no dia 10 de novembro de 1984, e diferente dos seus co-irmãos aí que eu citei, o Sodom e o Creator, né, que apesar do Destruction também trazer nas suas letras falar de ocultismo e tudo mais, o som do Destruction era diferente das duas bandas, do Sodom e do Creator. O Sodom até comentei agora, anteriormente, né, estava falando dos dois primeiros álbuns, o In the Sign of Evil e o Obsessed by Cruelty, que tinham aquela influência principalmente do Venom e do Hellhammer, digamos assim. O Destruction, apesar das letras também seguirem essa temática, né, mas o som era muito diferente. O Sodom já trazia um thrash metal, assim, isso muito por causa desse carinha aqui, ó, Schmier, desculpe, o Mike, guitarrista da banda. Veja que a banda é um power trio, né? Schmier, baixo vocal, Schmier, baixo vocal, Mike na guitarra e o Tommy aqui na bateria. Então é um power trio, mas o diferencial da banda, sem dúvida nenhuma, é esse guitarrista aqui, o Mike. Apesar de ser um trio, esse cara praticamente carrega a banda nas costas. Ele é uma verdadeira usina de produzir riffs, é uma coisa impressionante o que esse cara tocava. Se vocês pegarem o álbum seguinte a esse aqui, o Full Length, o Infernal Overkill de 1985, vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. Aliás, o Infernal Overkill, para mim, está entre os 5 maiores álbuns de thrash metal de todos os tempos. Mas isso é uma outra história. Vamos voltar a esse aqui, que o foco é esse EPzinho aqui. E o Schmier sem dúvida, o Schmier não, caramba, cara. O Mike é sem dúvida nenhuma a grande figura desse álbum. Lógico que tem o diferencial aí do Schmier, que ele canta, a voz dele é um diferencial, era uma voz com um agudo, quando ele dava o agudo bem estridente, é uma voz bem peculiar, né? Mas realmente o diferencial estava nos riffs de guitarra do Mike, que depois ia se tornar aí um dos maiores guitarristas da história do thrash metal. E o que ele fazia com uma guitarra, muitas das bandas de thrash metal aí do mundo inteiro não fazia com 2 ou até 3 guitarristas na banda. Eu também tive o prazer e o privilégio de ver essa banda ao vivo, na mesma cidade do Exciter que eu comentei. O Exciter eu vi em 2017 e o Destruction eu vi, se eu não me engano, em 2018, na mesma cidade, em Limeira, e eu também vi os caras assim colado no palco, né, da formação. Aí só não tava o Tommy, né, que já tinha deixado, que é o baterista, já tinha deixado a banda há muito tempo atrás, né, mas eu vi o monstrinho, o Mike, tocando aqui na minha frente. Era realmente inacreditável o que esse cara fazia, e a quantidade de músicas que essa banda produziu, música boa de thrash metal, de verdadeiro thrash metal, né? Deixa eu virar aqui o disco para vocês verem. Esse disco aqui é uma versão nacional. Esse álbum, como eu falei, originalmente foi lançado em 1984, na Alemanha, né? Mas aqui no Brasil ele foi lançado pela Woodstock Discos em 1987, né? Junto com uma leva de muitos discos que a Woodstock lançou na época. Eu que sempre comento da Woodstock aqui, sempre falo do Valcir Chalas, que é o dono da Woodstock, sempre comento que se a gente está falando de heavy metal hoje aqui e dessas bandas, deve-se muito, ou principalmente ao Valcir, né, pela sua Woodstock Discos em São Paulo,
que era a loja de discos, né? E também, principalmente também, por ele ter lançado esses discos aqui no Brasil, que na época, meu, né, a gente nem sonhava em ter, eram só em versões importadas e caríssimas, e de repente o Valsir trouxe todo esse material pra gente aí, à disposição dos headbangers brasileiros. Então tá aqui a minha última dica de hoje, para quem não conhece, o que eu também acho difícil, né? Tá aqui o EPzinho do Destruction, o Sentence of Death, tá aqui, Sentence of Death de 1984. E esse álbum aqui tem duas músicas, né, que fizeram escola e que o Destruction toca até hoje durante os seus shows. A primeira é Total Disaster, que para mim é uma das minhas músicas preferidas, o Destruction de todos os tempos, extremamente rápida, com um riff de guitarra do Mike maravilhoso, uma paletada linda, arrepia, cara, não tem como não, puta, não tem como se não emocionar ouvir o Mike tocar, e como que a banda era coesa na época, como conseguia fazer música boa, cara, fudido pra caralho, extremamente rápida, com um riff de guitarra cortante, né, e, puta, e o Shamir cantando com aquela vozinha típica dele, coisa mais linda do mundo. E a outra faixa que eles tocam até hoje também nos shows, também tá nesse álbum aqui, que é a faixa Mad Butcher, né, que também ficou muito conhecida, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Mas para mim, particularmente, desse álbum aqui, a música que é o carro forte desse álbum é a música que abre o álbum, né? Quer dizer, o álbum tem uma introdução, né? Uma introdução que é muito comum para as bandas de metal, principalmente na época, e na sequência vem então essa faixa chamada Total Disaster, que é realmente Total Disaster, que é uma das músicas mais fodidas do Destruction e uma das músicas mais fodidas da história do thrash metal, sem dúvida nenhuma, em todos os tempos. Galera, antes de eu terminar aqui de falar desse álbum, gosto tanto dele, como eu venho falando, né, que eu também tenho nessa versão aqui em CD, deixa eu mostrar aqui para vocês, essa versãozinha em CD saiu pela High Roller Records, né, a High Roller que é uma gravadora aí alemã, deixa eu tirar aqui para vocês verem. Então o CDzinho vem em slipcase e ele é uma cópia fiel do LP, tá? Então tá aqui à frente igual ao LP e atrás também igualzinho ao LP. Aqui é o acrílico dele, né? Representando novamente fielmente o LP. E aqui dentro, deixa eu mostrar o encarte para vocês. Ele vem com um pôster. Vamos abrir aqui, é um pôster pequeno, né? Que é relativo ao CD, que é da capa do álbum. Aqui o encarte, né, que eu vivo falando, aquele encarte dos anos 80, né, que é aquela montagem com uma colagem de fotos absurdamente sensacional. Tá aí, eu acho do caralho essa montagem que as bandas oitentistas faziam nos seus encartes. E aqui o encarte do CD recheado de fotos, olha que coisa linda, com as fichas técnicas do disco, também com as letras das músicas, extremamente, olha essa foto aqui, cara, olha isso aqui, meu. Vê se o heavy metal dos anos 80 não era foda, cara. Fala pra mim, meu. Fala pra mim. Vamos lá. Olha aqui. Mais um amontoado de fotos aqui. Tirar meu dedo aqui para que vocês possam ver com cuidado. E é aqui, no final do CD, aqui é essa foto aqui foi a capa desse álbum que saiu nos Estados Unidos, tá? No resto do mundo, a capa do álbum foi essa aqui, que eu mostrei. Nos Estados Unidos ele saiu com essa capa aqui, tá? Esse EPzinho aqui, o Sentence of Death. E também tenho a versão em fita cassete, olha aqui, cara. Que legal, que é o mesmo esqueminha que eu mostrei para vocês ali das outras, meu camarada que fez, né? Ele manda fazer aí o encarte em gráfica, muito legal. E eu gravei a fita e ele fez a capa para mim. Essa aqui, ó, tá com Sentence of Death e o Infernal Overkill, que é o álbum que saiu logo em seguida a esse aqui, né? Saiu o EP em 84 e saiu esse Infernal Overkill em 1985. Aqui a fotinho da banda, como sempre, fudido pra caralho. E aqui tá os dois álbuns, então, do Destruction, mas como a gente tá falando aqui do Sentence of Death, então é por isso que eu vim mostrar que eu tenho também a versão em fita cassete, mostrando aí o quanto que eu gosto desse álbum. Galera, então agora encerrou.
falei pra caralho, chega, não aguento mais. Fiquei acho que 3 ou 4 meses sem aparecer aqui, mas quando apareci, como desembestei a falar e não parei de falar, então falei pra caramba. Mas pretendo voltar em breve, pretendo, não prometo, tá? Pretendo. Pretendo voltar em breve aí, dessa vez para mostrar as minhas aquisições, novas aquisições, né, que eu tô devendo para vocês também. Tem muita coisa nova aqui, galera, tanto em CD quanto em vinil, que eu peguei, bastante coisa legal, tá? Lembra, né? Sempre material voltado aí para os anos 80, e tem algumas coisas ali que é meio diferente que eu andei pegando, né? Alguma coisa mais voltada aí pro AOR, né? E também pro hard rock, algumas bandas mais com som voltado para os anos 80 ainda, né? E muita coisa de metal também, que é o meu carro, meu carro-chefe por aqui, né? Não tem como ser diferente, tá? E todas as bandas que eu deixei aí, que eu falei aqui, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, para que, se você não conheça, você possa ouvir ali. E, se tiver condição, se tiver oportunidade, e caso você ainda não tenha, vá atrás desses materiais, adquire o CD, adquire o LP, né, seja a maneira que for, mas, porra, é muito importante que vocês tenham essa coisa do material físico, é diferente, né, o físico é outra coisa, tem que pegar aqui a bolachona na mão, cara, sentir o cheiro de vinil. Eu gosto de ouvir o vinil namorando ele, eu ponho pra tocar aqui no meu toca-disco aqui, cara, e eu fico com a capa aqui, olhando o encarte. Esse álbum aqui também tem encarte, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eu gosto de ficar olhando o encarte aqui, olha que eu tinha um amigo meu que tinha essa camiseta aqui, cara, absurdamente fodida. As fotos do Destruction dos anos 80, era muito foda, cara. E aqui, ó, as letras das músicas também do encarte. Então eu gosto de deitar na minha cama aqui, pôr o discão e ficar acompanhando as letras, olhando a ficha técnica, olhando tudo. É assim que eu escuto meus discos, assim. E é uma experiência deliciosa de se fazer, muito diferente do que... E assim, ouvir o disco inteiro, né, cara? Você põe o disco ali, você vai ouvindo faixa por faixa, né? Porra, é uma experiência, porra, maravilhosa. Galera, é isso então. Mais uma vez, muito obrigado aí pela paciência, por ter acompanhado. Vai ficar um pouco longo o vídeo aí, mas foda-se, é assim que a gente sai mesmo, sai tudo na hora aí, seja como for. Bem grande abraço para todo mundo e um ótimo ano para vocês aí, tá? Um ótimo 2026 para todos nós, com muita saúde, muita paz, estamos precisando, né? Acontecendo umas barbaridades aí nos nossos países vizinhos aqui, tá muito preocupante o que está acontecendo, né? A gente sabe disso, né? Tem uns loucos aí no poder aí que acham que são dono do mundo, então a gente precisa tomar cuidado com tudo isso, né? Então paz para a humanidade, paz para todos nós, saúde e um excelente 2026 para todos nós. Bem, grande abraço a todos e até breve. Valeu!